Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Ideias em Debate, onde essa semana nós vamos estar discutindo as grandes mudanças que nós temos no mercado automotivo. E temos a honra de ter aqui como debatedores duas pessoas que nos honram muito. O Érico Veiga, meu amigo de longa data, diretor do grupo Paulo Guimarães, inclusive da... G4E é o nome do grupo. G4E. Ah, bacana, G4E. E o Frederico Klein, que é da Renault On Demand. O Frederico, inclusive, nos fez uma gentileza, ele veio de São Paulo, exclusivamente para participar desse programa. Ao longo do período que nós temos feito esse programa, nós sempre temos tido uma posição isonômica com relação à política e também com relação a marcas, com relação a empresas. Mas, evidentemente, que sempre que a gente convida um empresário para cá, a gente divulga também sua atividade, sua marca, sua empresa, como uma retribuição mínima que nós podemos fazer a isso. E nós vamos fazer dessa mesma forma aqui com a Renault, que nos deu essa deferência, a Renault e o Frederico. Então, antes de nós sempre iniciarmos um programa, a gente passa algumas cartelas para situar o nosso espectador com o tema. Então, vamos começar agora mostrando alguns dados. A humanidade, todos nós sabemos, vem passando por grandes mudanças. Uma das consideradas pelos especialistas mais importantes é a mudança na mobilidade, nas pessoas se movimentarem. Só para se ter ideia, na Idade Média as pessoas nasciam e morriam na mesma aldeia. Aqui, quando eu era garoto, era comum pessoas que nasciam em Novo Nilo e morriam sem ter conhecido a cidade de União. Essa mobilidade era muito restrita, os meios de transporte eram. Então, as primeiras mobilidades se davam com animais, depois surgiram barcos, navios, isso já é há mais tempo, né? Depois, os trens na Europa fizeram uma revolução, como também nos Estados Unidos, aumentando muito a mobilidade. No final do século XIX, nós tivemos o invento do carro, e ele passou a trazer uma mobilidade maior para as pessoas. Depois, os ônibus, porque os ônibus vieram depois dos carros, né, para transportar pessoas em grupo, e hoje os aviões. Então, o nosso tema, no fundo, vocês vão ver, quando a gente está falando de veículo e tudo, é mobilidade. As pessoas se deslocarem. Nós podemos dizer que existe o transporte individualizado e o coletivo, onde entra, no caso, o ônibus, o trem, etc. O acesso ao veículo próprio, veículo dedicado a si, inicialmente a gente só conhecia isso através da compra. Você comprava à vista, financiado, ou leasing, é isso, né, Érico? Isso. Ou então você alugava o carro, né? E agora nós temos uma nova modalidade, que é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui, que é a assinatura do veículo. É uma coisa curiosa, mas é uma tendência no mundo. Para se ter um pequeno retrato de como é o mercado, nós temos aí essa tela que mostra quais são as maiores montadoras. Aí aparece em primeiro lugar a GM, mas esse número aí se refere especificamente a GM enquanto no mês de dezembro. Na média anual, ela já fica em terceiro lugar. E em primeiro lugar é a Fiat e em segundo a Volkswagen, né? Em termos assim de tamanho das montadoras. O veículo campeão a nível... no mês de dezembro era o Onix da GM, e depois o Onix Plus, e depois o Gol, né? Então, aí no caso, a GM está com 4 dos 5 principais veículos mais vendidos, depois o Strada, etc. Bem, isso aí é apenas para dar uma pequena amostra dos principais montadoras, dos principais carros. Nas montadoras nós vamos encontrar a Renault, que é o nosso objeto, ainda já dentro desse
dentro desse grupo. Em sétimo lugar no mês de dezembro, e a nível nacional também, ela está em sétimo lugar. Bem, continuando, por favor, eu encontrei na internet essa frase, nossos especialistas aqui vão confirmar, mas ela aponta o Brasil como o quinto país mais caro do mundo para se ter um carro. E só lembrando as pessoas, o preço de um carro é composto por um emaranhado de coisas, a margem da indústria, a margem da distribuição, da comercialização, mas também da tributação. E o Brasil é um dos campeões do mundo em tributação. O Érico vai nos dizer se isso tem a ver ou não. E uma outra coisa, nós estamos falando de mudança de hábitos, e há uma mudança de hábitos, o nosso palestrante Frederico vai poder falar um pouco sobre isso, é que as pessoas tinham um hábito, eu me recordo, eu mesmo pratiquei isso, de trocar o carro continuamente. Você trocava carro, em média, a cada 2 anos, quem podia, né? E hoje os carros são muito mais duráveis, então você está demorando muito mais a trocar do carro, e isso justifica um pouco o porquê que estão surgindo essas novas modalidades de acesso ao carro. Só para citar um exemplo, nos idos do passado, eu tive um carro da Ford, da GM, um Corcel LDO, que eu comprei 0 num consórcio, meu primeiro carro, como estudante, juntando meus trocados, e com 1 ano a porta do carro já estava furada de ferrugem. Um dos negócios de reposição de carro mais dinâmicos na época era empresas que hoje você quase não vê na rua, de troca de escapamento, né? Porque todo carro com 1 ano você tinha que trocar o escapamento porque furava. Então esses carros que o Collor chamou na época de carroças, né? Eram realmente carroças, né? Pelo amor de Deus. Então hoje os japoneses chegaram, outros aí mudaram muito esse conceito, né? E hoje os carros são realmente de grande durabilidade, né? Até o óleo motor, hoje você já tem uma frequência de troca que é praticamente um período o dobro do que era antigamente. Então, dentro disso aí, surgem perguntas que nós vamos discutir hoje. Vale a pena comprar ou alugar um carro ou fazer um aluguel mensal? Essa parece uma pergunta maluca, mas nós vamos ver que ela não é mais maluca. Né? E uma outra questão é o que você deve considerar na hora que você vai analisar entre comprar e alugar um carro. Para a gente não estar comparando laranja com banana, é preciso entender qual é um critério de análise que seja correto. E, por último, a grande pergunta vamos discutir o que é uma assinatura do veículo. Claro, ninguém é bobo, todo mundo sabe que não é pegar uma caneta e escrever em cima do veículo o seu nome. Então, a assinatura do veículo vai ser o tema final disso aqui, é uma grande novidade nesse mercado. Então, dito isso, vamos iniciar a conversa com quem entende. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Ezequias, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz de fazer parte do seu programa e estou aqui para compartilhar com você e com as pessoas que assistam ao seu programa um pouquinho da experiência que eu tenho nesse negócio. Eu assisti uma palestra alguns anos atrás que o palestrante disse que você passa a entender de um segmento depois de 25 anos atuando nesse segmento. Por quê? Porque depois de 25 anos você já passou por 3 grandes crises. Pelo menos 3 grandes crises. Eu estou atuando nesse segmento de carro há 26 anos. E a quantidade de crise está aumentando. Agora você é um sábio, considerando que 26 anos. A quantidade de crise está aumentando. Antigamente era uma crise a cada 10 anos, pelo palestrante, era a cada 7 anos, parece. E agora parece que ano sim, ano não tem crise, né? Seja por conta da pandemia, seja por conta do mercado mesmo, seja por conta de guerra. E assim, a gente já passou por muita coisa nesses 26 anos. Muitos momentos onde a gente tinha uma quantidade de carro muito grande, né, de uma disponibilidade muito grande, e a gente não tinha cliente. Em outros momentos, como é o momento atual, a gente tinha em outros momentos a gente tinha uma quantidade grande de clientes,
uma quantidade grande de carros, mas não tinha financiamento. A linha de crédito estava restrita em função de situações. E em outros momentos você tinha linha de crédito, você tinha cliente, mas não tinha carro. Hoje a gente está vivendo um momento que a limitação da disponibilidade está sendo um fator determinante no sucesso da gestão de um negócio de carro. A gente tem que saber conviver com a escassez. É um fator novo pela longevidade disso. Antes faltava carro, 2 meses, 3 meses, ali se resolvia. A gente já está, eu acredito, há 2 anos, né? Quase 2 anos. Quase 2 anos, praticamente sem carro. E com clientes querendo comprar carro. O mercado está acontecendo, a disponibilidade de crédito está existindo. A gente tem muitas possibilidades e hoje a gente percebe que existem muitos clientes, muitos tipos de clientes adaptados a isso. Sim. O gestor e o vendedor de carro, ele precisa ter a capacidade de entender quem é esse cliente que está entrando na minha loja, né? E quem conseguir fazer isso melhor, na minha visão, hoje vai ter uma performance melhor nesse gráfico que você colocou aí, nessa tabela de performance. Onde, em algum momento, determinada montadora está em primeiro, depois está em segundo, não existe uma mudança nesse ranking. E o que interessa mesmo é você conseguir entender quem é seu cliente, qual é o momento dele, né? Não só como vendedor, não só como concessionária, mas também como montadora. Agora eu fiquei curioso, você colocou uma situação que realmente é de conhecimento de todos, a pessoa quer comprar carro e não encontra, e nós estamos emergindo de um período de uma crise, aguda crise econômica, não só no Brasil, mas no mundo. Foi essa crise ocasionada pela pandemia. Por que é que nós estamos tendo essa escassez de veículos? É um fenômeno mundial, um fenômeno brasileiro, e aqui você atribui isso? Hoje a gente pode perceber que a crise de componentes ela afetou o mundo inteiro. E ela demorou um pouco mais chegar até aqui no Brasil. Mas... Então na Europa aconteceu isso antes que aqui, sim, por exemplo? Aconteceu. A escassez de veículos ela afetou o mundo inteiro hoje, porque a gente ficava muito dependente de um determinado local de produção desses componentes, e foi afetando num efeito de escadinha, né, de escalonamento, a produção de várias montadoras. A Renault do Brasil ela acabou sendo afetada no último ano, então a gente teve a escassez de produto, agora as coisas já estão voltando ao normal, o cenário já começa a ficar bem mais positivo, mas era uma coisa totalmente atípica, acho que a gente nunca tinha vivido isso em décadas de ramo automobilístico, então foi a primeira vez que a gente tem uma demanda muito forte, só que a gente não tinha um produto para entregar para os clientes, e a gente não tinha um horizonte assim, sabendo, daqui a 2 meses eu vou ter o carro. Não, eu não sei se eu vou ter o carro. Porque a gente realmente faltou os principais componentes para que o carro funcionasse. Os carros hoje são praticamente computadores andantes, os famosos chips que afetaram até a indústria de telefonia. Sim, e curioso, porque já a indústria de computação não ficou tão afetada, né? Sim. Celular e tal, então foi uma coisa que afetou aqueles que produziam chips para o setor automotivo. Sim, isso? Com certeza. Isso a demanda que teve por esses chips é tão alta, e como teve esse impacto lá na produção, as montadoras sentiram isso. E posteriormente a gente teve até a indústria de telefonia afetada, mas com uma escala muito menor. E quando a gente fala de afetar a indústria automobilística, esse efeito no Brasil ele foi muito grande. A gente percebeu diversas montadoras, não só a Renault, com uma falta muito grande de produto, que o cliente chegava na nossa loja, ele chegava no nosso site, ele queria o produto de qualquer jeito e a gente não conseguia atender. Então, até para a gente se adaptar a essa realidade do mercado, é uma novidade, a gente espera não passar mais por isso, é bem interessante, mas a gente aprendeu muito, a gente começou a trabalhar muito mais forte para poder conseguir manter a nossa carteira ali de pedidos e atender esse cliente o mais breve possível, que todo mundo que vai comprar um carro, vai alugar um carro, ninguém quer esperar 3, 4, 5, 6 meses, né? A gente quer pegar o carro o mais rápido possível, a gente fica ansioso para ter esse carro conosco. Agora, em determinado momento, Ezequias, aconteceu uma disputa entre as fábricas da Renault, por exemplo, do mundo, porque o fabricante é um único fabricante. Ele está fabricando um insumo.
ele vai mandar para onde? Para as fábricas na Europa, para as fábricas no Brasil, vai mandar para as fábricas... Ou seja, internamente existe uma disputa, né? E quem melhor se relacionou internamente, isso dentro da própria montadora a nível global, conseguiu minimizar o problema. Aqui, como o Fred colocou, a Renault conseguiu passar, assim, postergar muito esse problema, né? Bastante. Mas esse início de ano, a gente realmente vem sofrendo muito. A ideia é que nos próximos meses a gente tenha já uma regularização da disponibilidade de veículos. Mas o seu carro, provavelmente no painel dele, que antigamente qualquer um mexia, hoje ele é blindado e a maioria dos mecânicos tem medo de fazer isso. Esse painel tem normalmente 6 a 8 ou até 10, 12 microprocessadores. O que são 10, 12? São 6, 10 ou 12 computadores que estão fazendo funções específicas ali. Quando um carro dá problema... Então você hoje não constrói mais um carro com um Jeep antigo mecânico, totalmente mecânico. Ezequias, eu sou do tempo que impensável. Em algum momento o mecânico ele tinha um feeling, né? Ele colocava o ouvido no motor e tal. Hoje o diagnóstico de um problema nas nossas oficinas é um diagnóstico bem pragmático, né? É uma máquina, né? Um computador que engata no carro e ali ele faz a leitura praticamente de todo o carro. Né? Isso dá uma tranquilidade muito grande. Antigamente tinha tentativa e erro, né? O mecânico ele tentava vamos fazer aqui. Então hoje não tem como mais fazer isso. Estão nos avisando, nós estamos chegando no final do primeiro bloco do programa. Sempre assim, na hora que a discussão começa a aquecer, a gente tem que fazer um pequeno intervalo para os nossos anunciantes e, por favor, nos aguardem que estamos retornando com bastante rapidez para continuar essa discussão.